Boa noite a todos. Em nome do GBCAM, é um prazer estar aqui com vocês para mais um Molecular Tumor Board do GBCAM. Hoje, 4 de abril de 2022. Tenho o prazer aí de ter alguns colegas, amigos aqui nesse webinar. Temos o Carlos dos Anjos, colega do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Dr. Denis Jardim, do Sírio de São Paulo, que vai nos presentear aí com uma aula hoje. Doutora Maria Isabel Achatz, que é oncogeneticista do Sírio-Libanês em São Paulo também. Doutora Laura Testa, que eu muito tive a honra de ser minha R+, me ensinou muita coisa. Oncologista da Rede DOI, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Vila Nova Star, em São Paulo. E o doutor José Bines, da Rede DO Rio de Janeiro, Clínica São Vicente, e do Instituto Nacional do Câncer, conhecido aí de todos, já formou metade dos oncologistas do Brasil, pessoal todo fã dele, onde ele passou. Então, hoje a gente tem 2 casos, pessoal, e vamos ter a aula do Denis. Acho que a aula do Denis é uma aula muito importante, porque ele vai falar sobre a acionabilidade clínica dos alvos moleculares, como que a gente define as evidências que embasam a nossa prática clínica. Boa noite a todos, queria ouvir vocês aí, o boa noite de vocês, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Romu, pelo convite, pela iniciativa. Acho que é muito importante. Muito feliz de poder assistir a aula do Denis também, estar aqui entre amigos. Vamos aprender aqui hoje com todos vocês. Boa noite, gente. Obrigadíssimo, Romu, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Romu. Obrigado pelo convite. Imenso prazer estar aqui com todo mundo e vamos para mais um Molecular Tumor Board. Parabéns pela iniciativa de ter criado o Molecular Tumor Board. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês hoje, principalmente de ver a genética participando tão ativamente nesse grupo de oncologistas tão especial. Obrigada, Romualdo, pelo convite. Então, boa noite. Privilégio, Romualdo. Obrigado pelo convite. Também uma honra estar entre os colegas. Obrigado aos que estão em casa também participando. E parabéns, né, todo o grupo do GBCAM pela liderança nessa iniciativa. Jóia. Então, vamos lá. Eu vou moderar aqui, vou pedindo aos poucos que cada um vá dando sua contribuição. Então, hoje, como eu já falei, Laura, Carlos, Denis, Maria Isabel e Bines, esse é o nosso programa de hoje. E vamos para o primeiro caso. Então, o primeiro caso é um caso real, é um caso do Cristiano de Pádua, de Barretos. Inclusive, se o Cristiano estiver na plateia e vendo a gente, Cristiano, pode dar um oi aí e qualquer coisa a gente pergunta para ele. Eu acho que ele não conseguiu entrar ainda. Vamos lá. Então, é uma paciente de 1975, isso vai dar aí mais ou menos uns quase 50 anos, né? 47 anos. Teve um melanoma em 2001 e de história familiar é uma paciente que a mãe faleceu por mieloma múltiplo, uma irmã por câncer de mama luminal, HER2 positivo. E ela teve o diagnóstico aos 35 anos, em 2011, uma história longa, de um tumor hormônio positivo, receptor de estrogênio e progesterona fortemente positivo, HER2 negativo. E vou começar essa daí com a Maria Isabel. Maria Isabel, comenta um pouquinho para a gente aí sobre a necessidade de teste genético, qual é a indicação para essa paciente? Está no mudo, Maria Isabel. Está no mudo, Isabel. Me desculpa, o típico, né? Bom, vamos começar então pelos 35 anos de idade, um câncer de mama diagnosticado nessa idade, a gente já tem certeza que tem um diagnóstico que vai nos levar a uma indicação formal para um teste genético, seja ele triplo negativo, seja ele estrógeno, progesterona positivo,
sempre há uma indicação. E essa indicação ainda fica mais relevante aqui, que a própria paciente aos 25 anos de idade tinha tido já um melanoma e tem um histórico de uma irmã que desenvolveu também um câncer de mama e a mãe que teve também um tumor primário. Seria interessante colocar num contexto, né? Quantos irmãos essa paciente tem? É claro que se ela tivesse 15 irmãos, não seria tão relevante esse histórico do que se ela tiver apenas essa irmã, né? E é interessante também entender com que idade essa irmã desenvolveu esse câncer de mama. Então, sim, há uma indicação formal da gente fazer um painel hereditário de no mínimo 25 genes, que são genes principalmente relacionados ao câncer de mama. Acaba que na maior parte das vezes a gente faz um painel um pouco maior. Mas fazendo o painel maior, lembrar sempre que o aconselhamento genético vai ser fundamental para essa paciente. Ines levantou a mão. Mas, Isabel, eu queria aproveitar e a gente tem um público variado assistindo, e nesse caso, se você acha que o oncologista está preparado para fazer esse aconselhamento pré-teste e pedir testagem para essa paciente, ou toda paciente nessa indicação tem indicação de ser encaminhada para o oncogeneticista? Ines, na verdade, não sou eu que tenho que definir se vocês estão preparados ou não, né? Na verdade, vocês têm que se sentir seguros o suficiente para fazer a orientação de uma paciente de alto risco. Então, eu vou pegar BRCA1 e BRCA2, né? Esses a gente tem conhecimento, a gente tem todos os guidelines, o NCCN está tudo ali. Então, para o paciente, dificilmente, né, um oncologista não vai dar o segmento adequado, mas e os familiares? Será que a gente vai ter tempo suficiente para recrutar os familiares, fazer o aconselhamento genético, fazer com que o paciente entenda que se a gente encontrar na filha, que tem 20 anos de idade, a mesma alteração, a filha não está doente, a filha não está condenada, né? A filha vai ter a possibilidade de estratégias excelentes, né, de rastreamento. Isso no conhecido. E quando a gente entra naquela zona meio cinzenta, check 2, ATM, como que a gente vai orientar? E pior ainda, os genes menos conhecidos ainda, BARD1. Aí a coisa vai cada vez tomando um corpo tão grande que a questão toda é, claro, qualquer médico pede um teste genético, mas a gente só tem a ganhar compartilhando esses pacientes, porque toda essa parte que envolve a oncogenética, vocês vão poder compartilhar com um geneticista. E os geneticistas têm vaga, sim, no consultório deles, gente, né? Apesar de nós termos poucos, né? Quem manda para mim paciente, eu sempre dou um jeitinho de atender e tem pessoas novas, boas se formando e que estão com o consultório aberto. Então, o problema não é a falta de aconselhamento genético disponível em geneticistas de qualidade, é realmente a gente estabelecer esse contato de confiança entre a gente, de que cada um vai fazer a sua parte, eu vou devolver para vocês o paciente orientado e cuidar da família deles, e vocês vão tratar o paciente, eu vou cuidar do paciente saudável. Joia, bacana. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que é muito importante, acho que a gente também lembrar do contexto de cada médico, né? Então, acho que no final das contas, todos nós aqui estamos em hospitais que têm uma multidisciplinaridade grande, uma interdisciplinaridade grande. Então, para mim é muito mais fácil encaminhar para oncogeneticista, assim como eu acredito que é para vocês. Mas eu acho que esse ponto da Maria Isabel é muito interessante. Acho que, no final das contas, a gente tem que começar a mapear quem são os oncogeneticistas da minha região e tentar estabelecer um vínculo com eles, porque é até relativamente mais fácil aconselhar o paciente que já tem a neoplasia, mas como a Maria Isabel falou, isso é uma característica da família, né, toda. Então, bem mais complexo. Laura, quer falar? Eu concordo plenamente com vocês. Eu ia fazer uma pergunta para a Maria Isabel. Essa é uma paciente que teve
o tumor de mama numa idade muito jovem, tinha tido ela um histórico pessoal prévio de também um melanoma aos 25 anos. E a sua solicitação foi por um painel. Tem alguma situação frente ao fato de que hoje os painéis são amplamente disponíveis, o custo dele baixou muito do que era anteriormente, onde você acha que faz sentido uma estratégia sequencial versus a estratégia de começar com um painel? Eu não sei se eu entendi muito bem. Você acha que vale a pena começar a gene, é isso, Laura? Essa era a minha pergunta. Assim, talvez essa paciente que é muito jovem, o painel esteja mais bem estabelecido, mas a pergunta, existe ainda alguma situação onde você acha que testar só um gene ao invés de um painel faz sentido ainda? É raríssimo, mas eu tive um paciente recentemente que sim, eu testei só um gene, mas são situações de exceção na genética hoje em dia. Era um paciente com triquilemomas múltiplos. Então, a gente sabe que é um tumor benigno até e que é patognomônico de Cowden. Então, eu vou só testar o PTEN, né? E até seria ruim eu testar vários outros genes, porque, de repente, eu teria os achados incidentais, que são o que nós todos corremos o risco se a gente pede um painel grande, né? Pode ser que a gente encontre um gene que não tem nada a ver aqui com a situação e que a gente tenha que conduzir, né? Apesar de não estar relacionado, provavelmente, né? Porque a gente não sabe se depois não vai encontrar alguma coisa. Mas raramente, viu, Laura? Apesar do valor ter caído bastante, na maior parte das vezes, melhor pelo menos a gente pensar, é um câncer de mama, é idade jovem? Quais são os diagnósticos diferenciais, apesar, aqui não é o caso, mas se a mãe tivesse tido um sarcoma, claro, você vai pensar em Lifraumene, mas não, vamos fazer o painel completo mesmo. Obrigada. Kaká? Valeu, Romulo. Não, um comentário e uma pergunta. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, desculpa que eu tô só com fone, que a esposa não está em casa, o outro ouvido está nas crianças, então eu queria só ter certeza que vocês estavam ouvindo. O primeiro comentário é o seguinte: eu acho que cada vez na vida, pelo menos do oncologista que faz câncer de mama, vai ser mais comum a gente acabar pedindo painéis germinativos mesmo antes da avaliação do oncogeneticista, porque a gente vai ter paciente com carcinoma triplo negativo, que tem uma doença metastática, no qual o resultado desse painel vai ser fundamental para o meu manejo oncológico, propriamente dito, né? Então, acho que a gente vai ter que se habituar com a realidade de fazer alguma forma de orientação para teste, né? Mas já deixando a porta aberta para o paciente do tipo, olha, se eu achar alguma coisa na qual eu não estou habituado a ter um manejo adequado, você muito possivelmente vai precisar ver um oncogeneticista ou alguma coisa nessa linha. Mas eu acho que fazendo o contrabalanço ao comentário da Isabel, que eu concordo 100% que a gente tem que aprender a trabalhar cada vez mais em parceria, eu acho que não vai ser incomum das ordens inverterem na sequência de quem pede o teste ou quem não pede, porque, de novo, hoje isso impacta diretamente não só no manejo da oncogenética, mas também no manejo clínico oncológico do paciente. Então, acho que acho que esse é um ponto interessante. E o segundo que eu queria perguntar para a Isabel, até uma conversa recente que a gente teve, né? Que às vezes a gente recebe um painel que vem lá falando, poxa, nenhum achado de variante patogênica, nenhum achado de VUS, né? E é um painel, sei lá, de NGS, da Illumina, um painel teoricamente considerado adequado. Quando você tem algum histórico clínico muito que chama muita atenção, né? Sei lá, um paciente muito jovem, com algum grau de histórico familiar, qual o comportamento que a Isabel costuma ter, né? Poxa, o que você vai fazer? Você vai falar com quem faz a avaliação do dado, o reporte do dado, né? Da informação do sequenciamento, vai checar se foi visto grandes deleções, o que é feito de adicional, só para a gente também elucubrar um pouquinho aqui desses casos que tem alta fenótipo, no qual o genótipo não encontra absolutamente nada, né? Perfeito, Carlos, super obrigada. Eu acho que me preocupa mais os casos que a gente não encontra e que tem um fenótipo típico, e vocês não me enviarem esses casos. É exatamente o contrário que você falou, porque o que acontece? São famílias que a gente vê que tem uma hereditariedade, né? E o que o médico, em geral, vai fazer? Não veio nada, tudo bem, vamos tocar. E a paciente vai entender, por mais que você saiba que não veio nada,
ela vai entender que não precisa fazer nada, e que não deu nada no teste genético dela, vai para casa e virou a página. Muitas vezes, aquela paciente que veio negativo, de repente, a gente tem que testar a irmã que teve câncer de mama também um pouco mais cedo. O dela é uma fenocópia, da irmã é positivo. Ou então, né, como a gente está fazendo agora um estudo de dever de recontactar, estudos que foram feitos, painéis moleculares que foram feitos em 2015, completos, a gente está tendo uma repescagem de quase 30% de positividade, por erro de qualidade, né, por erro de análise, por erros vários, ou até porque na época não se avaliava MLPA, ou por isso ou por aquilo. Então, assim, não é só o teste positivo que eu vou ter que acompanhar. Se vocês tiverem um teste negativo com um fenótipo típico, por favor, mandem, tá? Ou então, variante de significado incerto. E aí, o que eu vou fazer? Um fenótipo típico, mama e ovário hereditário, ela tem um BRCA1 VOS. O que eu faço com ela? Não faz nada, né? Mas manda para a gente acompanhar. Então, eu acho que os negativos também têm que ser vistos com bastante cuidado. Joia, vamos lá. Impressionante, né? Dependendo do painel, dos comentários, nem comecei o caso, já teve 15 minutos de discussão. Bom, e aí parece até que a paciente adivinhou aí a pergunta da Laura, do Cacá, porque ela veio com uma variante patogênica em PMS2, sem ter nenhuma história familiar sugestiva de Lynch, não teve câncer de endométrio na família, não teve trato gastrointestinal da família, mas tem um câncer de mama. Maria Isabel, o que você acha aí? Tem algum jeito da gente saber se isso de fato tem relação com esse câncer de mama dela? Ou a gente vai assumir que o PMS2 também é um gene que está relacionado com mama? E aí? O PMS2 tem um risco bem semelhante ao da população geral. Tem um trabalho até do grupo do Benedito, de vários anos atrás, que relacionava o aumento de risco para câncer de mama em alguns genes. Eu não sei a porcentagem exata hoje em dia, a gente já tem até no NCCN, para câncer de mama, qual é o risco para o PMS2. Eu vou dar uma olhadinha e já falo para vocês. Mas a questão toda pode estar relacionado? Pode. Né? Eu só teria como confirmar isso fazendo uma avaliação na imunohistoquímica da peça, eu teria uma indicação indireta de possivelmente ter correlação, e um estudo que me confirmaria seria perda de heterozigose na peça, né, tumoral. Mas o mais provável é que seja uma fenocópia. O que é a fenocópia? Aqui, mas é muito estranho, gente, melanoma e câncer de mama e ela com PMS2. Melanoma não tem nada a ver com PMS2, é isso que é surpreendente. São aqueles casos que a gente, né, se surpreende e tem que ir tocando. Eu já digo para vocês, eu vou desligar aqui, vou dar uma olhada, Romulo, até para não atrasar muito vocês. E Maria Isabel, só uma pergunta adicional. Mesmo ela não tendo um fenótipo clássico de PMS2, convoca a família, os parentes diretos para repetir o exame para esse gene? Com certeza, porque o PMS2 ele é um gene de moderada penetrância, ele não é de alta penetrância. Então, ela, apesar de ter tido isso tudo aí na família, pode ser que eles tenham um risco alto para o desenvolvimento de um câncer coloretal, né? Pode ser que ela tenha um aumento de risco para câncer de endométrio também. Então, essa paciente vai ter que ser rastreada para esses tumores, apesar de já ter tido 2 tumores primários. E a gente vai ter que identificar todos os outros positivos na família e iniciar, não o rastreamento para, teoricamente, para câncer de mama. A gente vai, sim, intensificar o rastreamento nas mulheres para câncer de mama, porque o risco dessa paciente, dos familiares dessa paciente vai ser maior, mas o foco vai ser realmente em relação ao intestino e ao endométrio, né, nas mulheres. Joia. O Bines não quer te deixar sair agora. Isso.
Isabel, aqui, prazer. rapidamente. Nessas duas revisões populacionais grandes, publicadas no New England recentemente, se levantou a bandeira dentro dos genes de Lynch em MSH6, né, na possibilidade de associação com câncer de mama, né? Essa sempre foi uma questão controversa, né, de associação de mama e cólon. Algum comentário a respeito disso? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas não grande o suficiente para mudar o rastreamento. Não existe ainda nenhuma diretriz muito clara muito clara, e você me corrige, por favor, se eu estiver errada, em relação à mudança do manejo. O que eu comentei aqui, se a gente tem uma paciente com câncer de mama aos 35, a irmã com câncer de mama, né? Se tiver uma terceira irmã aí no meio, é claro, se a gente puser em qualquer modelo de risco, né, ela vai ter um risco aumentado e a gente vai passar a fazer um rastreamento com mamografia alternada com ressonância de mama a cada 6 meses. E que isso não tem nada a ver com o PMS2 dela. Para o PMS2, você conhece algum rastreamento que tenha sido mudado? Eu desconheço, né? Eu continuaria mesmo com esses focos iniciais de... A gente pensa até em ovário, mas não ovário com rastreamento específico, porque até não tem, né, para câncer de ovário. Joia. Então, vamos lá. Acho que a parte do caso agora é uma parte, vamos dizer assim, um pouco mais tradicional. Então, eu vou fazer algumas perguntas específicas para os colegas e quem tiver alguma opinião um pouquinho divergente pode levantar a mão e ficar à vontade. Caso não, a gente vai passando para a próxima pergunta. Então, vamos lá. 2011, a paciente, o Cristiano de Pádua está aí, o pessoal está vendo ele. Fala, Cristiano. Qualquer comentário, qualquer dúvida adicional, você pode ficar à vontade aí de falar, ou se alguém quiser perguntar algo específico para o Cristiano. Bom, a paciente em 2011 foi para uma cirurgia upfront, a gente não tinha as imagens dela, mas aparentemente era um tumor pequeno, 1,8 centímetros, grau 3, tinha um linfonodo de 15 linfonodos positivos. Vou relembrar aqui a imunohistoquímica dela, é uma paciente com receptor de estrogênio e progesterona positivo, HER2 negativo, tinha 35 anos na época. E aí, Cristiano, você tem informação na época se a paciente tinha KI67? Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao GBCAM pelo convite. É um prazer trazer meu caso aqui. Infelizmente não, Romualdo. Essa era a informação que a gente tinha lá na época e que era um padrão daqui do Hospital de Câncer de Barretos. A gente começou a fazer KI67 um pouquinho para frente. Joia. E aí eu vou perguntar para o Carlos dos Anjos, o nosso Cacá. Cacá, com esse achado da cirurgia, o que você faria aí? A primeira coisa que Barretos começou a fazer KM67 antes que Memória, porque eles não fazem até hoje, então acho que está tudo bem, Cristiano. Vocês estão aí à frente do pessoal lá em termos de velocidade. Em termos de conduta, eu acho aqui uma paciente de 35 anos, né, pré-menopausada, com maxila comprometida, um tumor grau histológico 3, apesar de ser fortemente positivo para receptores hormonais, eu não tenderia a fazer nenhum exame adicional do ponto de vista de painel. Eu acho que eu não faria nenhum tipo de Oncotype, MamaPrint, Prosigna, Endopredict, ou seja lá qual teste for, para definir a conduta dessa paciente. Eu provavelmente já discutiria com ela a estratégia de quimioterapia adjuvante, tenderia a favorecer quimioterapia baseada em antraciclina. A gente tem os dados lá do ABC, alguém vai falar que tá bom, entre 1 e 3 o benefício não foi tão grande para abdominal, mas a minha tendência maior seria fazer quimioterapia baseada em antraciclina para essa paciente. Em 2011 a gente ainda acho que não tinha tantos dados, mas se fosse hoje, aí ia favorecer depois supressão ovariana, mais ou menos tamoxifeno ou inibidor de aromatase, de acordo com discussão com a paciente. Eu acho que essa seria a minha conduta. O KI67 seria de bom grado aí para ela, né? Para a definição Segura aí, de... Cacá. Tá legal.
Segura aí, segura aí. Eu vou chamar, daqui a pouco eu vou chamar a doutora Laura. Mas, Cacá, então tu faria antraciclina, né? Faria Sim, ACT para ela, dose densa. sim. Obviamente garantido que ela tem 35 anos e não tem nenhuma comorbidade, que eu imagino que seja o caso. Tá, e falando de químio aqui, alguém faria TC para essa paciente? Alguém tem feito TC para um N positivo numa mulher de 35 anos? Bines? Olha, tenho feito um pouco mais de TC, mas, em geral, pacientes com um pouco menos risco e pacientes, em geral, com uma idade mais avançada. Joia. Então, agora, chamando a autora do trabalho, uma das coautoras, doutora Laura Testa. Laura, essa paciente aí preencheria critérios caso o KI67 fosse disponível, ou mesmo sem o KI67, ela já preenche critérios para o abemaciclib adjuvante baseado no Monarque? Como essa paciente mesmo sem KI67 entra, porque ela é grau histológico 3. Então, dos critérios que a gente lembra, acima de 4 linfonodos, de 1 a 3 tem que ter um outro critério de risco, que podia ser ou grau histológico 3, que é o critério dela, ou um KI67 central acima de 20, ou um tumor maior do que 5 centímetros, que não é o caso dela. Mas ela estaria no critério do Monarque, sim. Em 2011 a gente acho que nem tinha dado nem da supressão direito, então acho que, mas hoje eu ofereceria para ela sim, uma paciente que eu faria antraciclina, taxano, supressão ovariana e abema, e assim, uma das coisas que a gente tem frisado muito nessas discussões, a gente obviamente, eu acho que faz sentido o benefício do abema para essa paciente, mas a gente tem que lembrar que o tratamento mais importante para ela nessa fase, depois da quimio, vai ser o tratamento endócrino. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não acrescentar todas as toxicidades de uma vez e assustar a paciente embora correndo e não voltar mais no consultório. Então, acho que tem que ser feito com muito cuidado. É verdade. Mais algum comentário sobre? Então, Eu vamos passar. queria... Posso dar uma adentrão, fazer uma pergunta tanto para a Laura, incluindo o senhor, Dr. Romualdo, que está aí só fazendo pergunta, ele não está respondendo nada. Do ponto de vista do parceiro para supressão ovariana, Romualdo, a gente tem os dados lá do TEXT e do SOFT, né, que a gente olha quando a gente pega uma publicação de 2020, né, que é baseado num score, que você soma todos os riscos, e a idade parece ser um dos fatores preponderantes, inclusive no benefício não só da supressão, mas também do potencial benefício do inibidor de aromatase. Mas, em contrapartida, é aquela população que tem maior risco de não ficar de maneira suprimida de maneira adequada. Como que vocês têm feito isso na prática do dia a dia? Vocês têm, consequentemente, favorecido o tamoxifeno, ou vocês têm feito o inibidor de aromatase e daí têm feito, sei lá, depois de 6 meses garantido que está bem suprimido e coletado a estradiol a cada 3 meses? Como é que tem sido a prática aí de vocês? Pode responder aí, pessoal. Bines, quer falar, Bines? Olha, numa paciente dessas de alto risco, eu tenderia a fazer supressão com inibidor. Acho que tem uma toxicidade alta, né, e tem, acho que a questão que a Laura bem mencionou, em questão de aderência, mas tenho monitorado nessas pacientes a cada tantos meses nível de estradiol dessa paciente, e dependendo da toxicidade, como a paciente tolera, eventualmente vou descalonando se realmente a qualidade de vida da paciente estiver muito ruim, aí eu inicialmente trocaria para tamoxifeno, e se, apesar de todas as estratégias e todas as tentativas, fica entre eu vou parar tudo, eu pararia o agonista LH-RH e faria só tamoxifeno. Então, costumo fazer nessa sequência, tentando manter o que eu iniciei como tratamento de escolha. E só acrescentando da pergunta do Cacá, do tamoxifeno e do abema, a gente teve agora uma publicação recente da amiga do robô, a Sarah Tolane, com a doutora Rugo, de toxicidade, e tentando olhar para essa população em tamoxifeno. Então, acho que a supressão ovariana em pacientes jovens, inibidor de aromatase em pacientes jovens é um desafio, mas eu tendo a fazer que nem o Bines, eu tendo deixar o inibidor de aromatase. Muitas dessas pacientes muito jovens,
eu tenho feito a supressão ovariana já junto com a químio. Então, ela já chega ao final da químio já com o eixo totalmente suprimido, não só pela químio, mas por ela já vir em Zoladex. Então, é mais tranquilo começar o inibidor de aromatase e o abema, e aí a gente vai vendo muito de perto, sempre, assim, do que... eu acho que esse é um dos momentos mais sensíveis do acompanhamento da paciente, a hora que ela termina a quimio e vai começar esse monte de coisas aí, ela acha que acabou, mas está só começando. Então, a aderência nessas pacientes, acho que tem que ser muito cuidadoso, e eu não tenho começado tamoxifeno para os pacientes que vão fazer a ABEMA por conta da preocupação do risco trombótico. Joia. Então, vamos passar aqui. O paciente fez QT adjuvante, ACT, como o Cacá sugeriu. O Cristiano teve a mesma conduta. Radioterapia adjuvante. Tamoxifeno por 5 anos, que era o padrão na época, em 2011. Em setembro de 2017, recidiva óssea. E essa paciente, a gente vai ver na história que ela tem uma doença óssea predominantemente, assim. Então, ela é uma paciente que a doença óssea é bem marcante para ela. Então, Cristiano, primeira linha aí, paciente recidivada, depois de 2 anos completo aí do tamoxifeno, ainda na pré-menopausa, como que tem sido a tua primeira linha? E depois a gente vê o que foi feito em 2017. Bom, essa paciente, ela teve uma oligoprogressão, ela teve essa lesão única em crista ilíaca esquerda e mais linfonodo mamário interna, e a gente sempre segue questões de APAC aqui. Então, era uma paciente que a gente não tinha a perfil hormonal da recidiva neste primeiro momento. A gente baseou e guiou o tratamento dela baseado no perfil hormonal lá de 2011. Então, a gente propôs para ela iniciar a hormonoterapia de primeira linha pelo baixo volume de doença dela. Joia. E Laura, no setor privado, o que você faria aí de primeira linha aqui? É uma paciente que vinha em uso de tamoxifeno, então acho que essa é uma situação que a gente tem, ela supressão ovariana, inibidor de aromatase, inibidor de CBK, acho que é a linha padrão para ela nesse momento. Só um adendo que a gente fez supressão ovariana para ela, associada à hormonoterapia. Joia. Então, como o Cristiano falou, em Barretos, fizeram supressão ovariana, anastrozol e o pamidronato, paciente com doença óssea. Lembrando a todos que no setor privado, caso o paciente tenha acesso, primeira linha tem sido com inibidor de quinase dependente de ciclina, que poderia ser qualquer um dos 3 pelos dados que a gente tem. Então, o paciente começou... Posso só fazer um adendo, Romualdo? Pode, Cris. A gente tenta a todo momento aqui indicar a castração cirúrgica logo de início. E essa paciente foi interessante que ela foi resistente inicialmente à castração cirúrgica. E ela já sabia que a gente tinha a opção de fazer castração química. Então, ela ficou aí de outubro de 2017 até setembro de 2019, quando a gente conseguiu indicar para ela. Joia. Algum comentário, Laura, aí do ICESP, do BINES, do INCA? A gente tem essa conduta também, a gente pode fazer a supressão ovariana no cenário metastático, mas a gente faz ela a cada 3 meses. Então, é uma situação onde em pacientes muito jovens, às vezes a gente tem a preocupação dela escapar. Então, especificamente, na disponibilidade que a gente tem de ser a cada 3 meses, a dose, a gente também está fazendo euprogelina agora, eu converso muito com as pacientes de que eu acho que tem um risco, tem uma chance de ser mais efetivo, diferente de quando a gente tem a disponibilidade de fazer todo mês. Então, é uma discussão, a gente encaminha, mas a gente conhece, as pacientes às vezes têm questões pessoais e tem algumas que acabam postergando mesmo, mas a gente tenta, da melhor forma, otimizar isso. Não sei como é no INCA, Bines. INCA a gente tem mais limitação. A gente tem uma quantidade bem limitada e quando a gente consegue também por 3 meses, embora não seja a recomendação, né,
particularmente para essas pacientes jovens, que você fica preocupado que se você está suprimindo adequadamente, ainda mais quando você associa inibidor de aromatase. Então, é realmente uma preocupação e tem uma limitação. Na prática, né, quando disponível, prática privada, muitas vezes eu começo também, né, dessa forma medicamentosa, converso com a paciente sobre, né, salpingofarectomia, mas acho que é mais o significado da cirurgia do que a cirurgia em si, que pode representar para a paciente, né, nessas pacientes jovens, e até para entender um pouco como é a tolerância da paciente em relação ao tratamento. Então, não é infrequente, pelo contrário, acaba sendo bastante frequente começar com agonista, aguardar um tempo e depois a paciente, uma vez caindo, né, em termos da situação, o que está acontecendo e qual a perspectiva daqui para frente, acaba optando por fazer a salpingofarectomia. Romulo, base, como é que vocês fazem? Infelizmente, aqui no Distrito Federal, a gente não tem acesso ao inibidor da supressão e a gente só consegue fazer quando tem mutirão da ginecologia para fazer. Então, assim, é triste. Mas isso para oforectomia, não é? É difícil até a oforectomia. É difícil tudo aqui, Laura, infelizmente. E isso mesmo para o metastático, como não é adjuvância que está falando, você está falando do paciente metastático, é isso? Porque não tem a PAC, Cacá. Então, o governo federal, o Ministério da Saúde, não prevê isso daí. Então, os centros do SUS que tem isso daí é por uma verba própria. Então, por exemplo, o ICESP tem uma verba própria da Secretaria, da USP, mas isso não é Ministério da Saúde. Barretos tem uma verba de doação, de coisa desse tipo, mas o governo federal não dispõe ou não garante acesso a essa medicação no SUS. Entendeu? Então, vamos lá. Então, eu vou acelerar um pouquinho, gente, porque essa parte aqui, o Denis já está um pouco entediado aí de falar só de mama. A esposa dele, a doutora Débora Galhato, já está na plateia aí para vê-lo falar. Então, vamos tentar acelerar um pouquinho aqui. Segunda linha. Paciente progrediu, começou inibidor de aromatase. Uma pergunta para vocês. Como que está a experiência de vocês para o Pelizip? Vocês têm feito bastante? Como que está a tolerância? Alguém quer comentar? Todos vocês pedem PI3K, PIK3CA? Sim, eu habitualmente peço para os pacientes, já em geral, tento já testar no próprio tecido que eu tenho em mãos ou no momento da progressão, inicialmente biópsia líquida, se V negativo, acaba fazendo teste reflexo para tecido. Em termos de tolerância, não sei o quanto que as pessoas já tiveram a oportunidade de usar a droga, definitivamente não é uma droga muito simples, né? Racho cutâneo bem frequente, né? Alterações glicêmicas bastante significativo, astenia, fadiga também chama atenção, então uma droga dura, né, que requer bastante atenção, profilaxia para reação cutânea, controle glicêmico bem de perto, né? Acho que vale a pena olhar se a paciente já é obesa, já tem sobrepeso, né, ou se já tem uma glicemia de base elevada, que acho que vai ainda requerer aí níveis de atenção ainda mais importante para esses pacientes, mas definitivamente não é como o inibidor de ciclina, que na maior parte das vezes é uma droga, na média, né, bem tolerada para os pacientes, mais fácil do ponto de vista de como o paciente se sente, né, é uma droga um pouco mais duro nas oportunidades que eu tive de usar para as pacientes. Não sei se a Laura ou o Bines tem alguma impressão diferente. O que é essa profilaxia de lesão cutânea, Cacá? Você falou. Então, Romulo, a gente está autorizado para essas pacientes, né, usar antistamínico profilático para essas pacientes para evitar racho cutâneo, caso, aliás, é recomendado que a gente utilize hidratação cutânea, que a gente recomende a essas pacientes a fazerem uma hidratação e uma vigilância ativa caso elas desenvolvam
alguma reação cutânea um pouquinho mais exacerbada, né? Em termos do controle glicêmico, acho que atenção mais redobrada aí, sobretudo no início do tratamento. E lembrando que a gente tem alguns dados que sugerem que o controle glicêmico mais estrito nessas pacientes talvez até contribuam para o controle de doença, não tem dados claros ainda, mas quando você tem um descontrole glicêmico, que você tem uma reativação da via da PI3K por conta de ativação da IGF, do receptor de insulina, então aparentemente o controle da glicemia talvez contribua pela própria atividade da droga. Joia. Bines, Laura, Cristiano, algum comentário? Beleza, então. Você ia falar, Bines? Não, isso mesmo, concordo com o Kaká. Acho que não é uma droga fácil, difícil imaginar se a gente estivesse tratando do ponto de vista adjuvante, como é que realmente é muito difícil conseguir imaginar uma droga dessas no cenário de adjuvância, se em algum momento essa droga viesse para esse cenário. Então, né, tem que estar acompanhando a paciente muito de perto, né, orientar e, né, apesar da gente estar falando de tratamento hormonal, muitas vezes é bem mais tóxico do que várias quimioterapias que a gente faz. Joia. Bom, então, tentando encurtar essa fase aqui da endocrinoterapia, a paciente começou com anastrozol e supressão ovariana, depois ela fez uma castração cirúrgica, segunda linha, o Cristiano optou pelo exemestano, e em julho de 2021 ela teve acesso, finalmente, ao inibidor de CDK4/6, em combinação com fulvestrant. Notem que essa paciente teve, depois aí do primeiro tratamento dela, a endocrinoterapia já não foi tão duradoura, né? Então, julho de 2021, acesso a ribo com fulvestrant e 3 meses depois já teve uma progressão e foi quando o Cristiano solicitou uma nova biópsia. Então, no momento que ele já iria ter que ir para uma quimioterapia e um Foundation 1. Imuno, fenotipicamente, o tumor continua expressando receptor de estrogênio e progesterona, HER2 negativo, e esse Foundation aqui. Eu queria pedir aqui do Bines. Bines, comenta para a gente aqui esses achados, se tem alguma coisa relevante aqui, se tem algo que você acha que pode ajudar nesse momento aqui, ou pelo menos contar um pouco da história dessa neoplasia em termos evolutivos. Eu acho que inicialmente talvez interessante a gente ver o que não está presente, né? Então, essa paciente não tem mutações, no caso somáticas, né, de BRCA, BRCA1, BRCA2, tem uma estabilidade de microsatélite, tem uma baixa carga mutacional. Ela tem uma mutação, né, do gene do receptor de estrogênio, e isso é frequente nas pacientes que estão expostas por um tempo prolongado, particularmente a inibidor de aromatase, né, incomum na apresentação inicial da doença, né, mas a gente está falando de 30% a 40% das pacientes ao longo da evolução. Ela tem uma amplificação de PIK3CA, né, que também é uma alteração nesses tumores luminais que aparecem com determinada frequência, e acho que eu pediria auxílio para os especialistas para ajudarem a gente no restante da interpretação. Kaká, você quer comentar alguma coisa adicional? Eu acho que o comentário adicional que eu faria só é que essa mutação de TP53 que ela tem, eu acho que é uma mutação que leva a algum impacto na função da proteica, se eu não me engano, eu dei até uma olhada hoje à tarde, e teve um dado do Oliver, que é lá do grupo do Nick Turner, em 2019, que quando eles fizeram biópsias pareadas de pacientes pré e pós-inibição de CDK4, CDK6, que não que o TP53 seja um mecanismo de resistência à inibidorticlina, acho que não é isso, mas as pacientes que tinham a mutação, sejam somáticas de TP53, elas tinham uma evolução muito pior, né? E o tempo para a progressão de doença
era bem mais acelerado do que indivíduos sem mutação. De novo, sem necessariamente configurar aqui, porque todo mundo ia meio mal, né? Sem necessariamente configurar que inibição de ciclina, que TP53 é um mecanismo de resistência, mas é um marcador prognóstico ruim, mesmo para quem toma inibição de ciclina. Então, acho que só reforça como talvez traga mais uma explicação porque essa paciente está indo mal nesse momento. Joia. Denis, sua primeira participação aqui, quando você olha para um painel desse, algum comentário, alguma coisa relacionada à biologia ou algum estudo em fases bem iniciais, fase 1, que essa paciente poderia se beneficiar? Bom, Romulo, então, boa noite. Acho que a primeira coisa ali que você olha o painel e pensa, você tinha mencionado, antes, se eu não me engano, na história, que a paciente tinha um PMS2, né, germinativo. Então, é interessante você notar que muitas vezes está relacionado com instabilidade de microsatélite e, boa parte dos casos, com alteração molecular que define instabilidade, que é visto ali em cima, né, na primeira linha, e alguns casos, quer dizer, boa parte dos casos, com alta carga mutacional. Quando isso é o driver do tumor, né? Então, você pode ter um panorama de uma alteração germinativa e você ter um tumor que não necessariamente vai ter alta carga mutacional e instabilidade. Então, olhando esse painel, isso deixa um pouco mais desencorajado ali a usar, por exemplo, imunoterapia. Outra coisa que chama atenção vendo um painel desse, tem muita amplificação, né? Então você fala, nossa, como tem tanta amplificação, né? Lembrando que um teste como esse, ele vai ver um excesso de reads dessas alterações. Não necessariamente é uma amplificação gênica, você pode ter um ganho de cópias cromossômicas. Então, eu não vi a fundo esse caso, mas seria uma das coisas que num tumor board com alguém da equipe da biologia, eu perguntaria, poxa, esses genes estão em cromossomos próximos, estão em locais próximos, que às vezes não é uma amplificação do gene, mas um ganho de cópia que acontece em tumores, e isso leva a esse teste molecular a aparecer ali como amplificação. A outra coisa ali de relevante, e às vezes a gente vê, eu não sei como saiu o relatório dessa paciente, a amplificação de FGF12. Algumas pessoas associam isso a usar um inibidor do FGFR. Eu vou até comentar depois na aula, né? Isso, enfim, às vezes vem descrito no laudo, ali naqueles terceira, quarta página, mas no caso específico ali, o FGF é o ligante, né? Então ele não tem uma relação biológica específica, inclusive um estudo que ficou aberto um bom tempo no Brasil, o estudo Hagner, ele incluía principalmente mutações e fusões no receptor, o FGFR, e no início do estudo eles tiveram uma corte exploratória que nem foi adiante com essas outras alterações estranhas de todavia que não foram preditores de resposta. Joia. Não, bacana, é bom ver aí todos. Laura, quer comentar alguma coisa? Joia. Duas coisas que eu queria comentar aqui é que, de fato, é muito importante sempre a gente entender o momento que a gente está pedindo o teste. Então, esse teste é um teste que foi pedido já depois de 3 linhas de hormonioterapia, então a probabilidade de encontrar uma mutação que explica a hormônio resistência é muito maior. Nesse caso, dos tratamentos tem uma mutação que talvez justifique o fato de não responder mais a inibidor de aromatase, que é mutação em ESR1. Amplificação de MYC pode estar associado também com hormônio resistência, amplificação do PIK3CA, embora a aprovação para alpelisib são mutações e não amplificações. E, de uma maneira geral, amplificações, como o Dani falou, pode estar relacionado à instabilidade cromossômica. E, de uma maneira geral, essas instabilidades cromossômicas são doenças que, pelo menos em câncer de mama hormônio positivo, são doenças que respondem pouco à quimioterapia de uma maneira geral, tá bom? Mas é isso, esse é um exemplo de um teste que a gente pede e não ajuda tanto, infelizmente, e que é a maior parte dos casos ainda em câncer de mama. E eu queria perguntar para o Carlos, Cacá, a Fernanda Moura, de Brasília, pergunta se quando você solicita um teste
genético, ou desculpa, um painel somático de um câncer de mama hormônio positivo, você tem alguma diferença pedido primário ou pedido a metástase? Sim, é esperado que tenha diferença, né? Se comparar o primário com metástase, sobretudo algumas alterações, como você já mencionou, né? Se é uma paciente, por exemplo, que nunca tomou inibidor de aromatase na doença primária, foi uma cirurgia upfront, depois foi exposta a inibidor de aromatase, você espera que haja diferença, por exemplo, na expressão, no risco de você encontrar uma mutação, por exemplo, em ESR1, né? A gente sabe também, por exemplo, que mutações que conferem resistência a inibidor de ciclina, por exemplo, mutações que levam à perda de expressão de RB1, elas são frequentes, sei lá, em 1% dos tumores primários e podem aumentar para perto de 10% nos indivíduos que já tiveram progressão após a exposição a inibidor de ciclina. Então, sim, acho que a biópsia do primário versus a biópsia do tecido metastático trarão diferenças que algumas delas são pela própria evolução da biologia do tumor e parte delas pela pressão de seleção causada pelos nossos tratamentos. Se você me perguntar qual eu preferiria fazer no momento do teste, eu preferiria fazer a biópsia do tecido metastático, que vai me refletir algo que é mais relacionado à biologia daquele tumor no momento no qual eu vou tomar a minha decisão terapêutica, né? Mas, sim, eu espero encontrar algumas diferenças no tumor primário e metastático. Joia. Então, assim, o meu entendimento é que para tumor hormônio positivo, isso é bem importante, está bem claro as diferenças do landscape de mutações. Para triplo negativo e para HER2, isso parece ser menos importante, mas para luminal, sem dúvida, idealmente ir para o primário. Cristiano, você quer comentar alguma coisa final? Então, só para contextualizar aqui, gente, o paciente, depois desse teste, recebeu 2 linhas de quimioterapia e, infelizmente, progressão com perda de performance, e o caso termina aqui. Mas, Cristiano, quer comentar alguma coisa? É só um pormenor, porque essa paciente, ela iniciou tratamento no SUS durante a recidiva, a primeira e a segunda linha dela foi no SUS, e a gente teve a abertura do nosso serviço privado aqui em 2017. Eu tentei levá-la, né, por conta de acesso, mas ela ficou muito resistente por conta do estigma do hospital, de sair do hospital, e até que ela evoluiu após falhar exemestano com muita doença hepática e doença óssea. E aí eu falei para ela, olha, agora a gente, né, tem que fazer algo melhor. E eu consegui, ela tinha convênio, então eu consegui ver convênio no ribociclib com fulvestrant para ela. E aí, quando ela progrediu ao inibidor de ciclina, a gente, por conta da mutação germinativa em PMS2, a gente foi procurar instabilidade de microsatélites no painel. E a gente foi contemplado aí com o voucher da Roche para uma paciente nossa. E eu pensei justamente nela por conta da gente encontrar alguma coisa que fosse druggable, como mutação de PIK3CA, e aí, né, ter a opção de fazer pelo convênio e uma instabilidade de microsatélites para pensar em imunoterapia para ela. Então, esse foi o raciocínio que a gente usou. Mas a partir daí, infelizmente, as coisas evoluíram bem mal. Ela ficou muito sintomática de doença óssea, muita dor, e teve um manejo bem difícil de controle, inclusive com falha quimioterapia posteriormente com doxiliposomal e taxano. Joia, Cristiano, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bacana poder discutir o teu caso aí e convido todos os colegas, sempre que tiverem casos. E agora queria convidar o Denis. Denis, por favor, fala aí para a gente sobre a acionabilidade clínica dos alvos moleculares. Obrigado. Depois que o Denis acabar, a gente vai ter alguma discussão e, se sobrar tempo, a gente discute o último caso. Legal. Então, boa noite. Obrigado, Romualdo. Estava aqui acompanhando com alguma dificuldade a discussão do caso. Enfim, agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente está entre amigos, então vou fazer uma apresentação bastante informal, né? Eu conheço todos aqui que estão conectados e conheço vários que estão aqui nas suas casas, então fiquem à vontade de me interromper. A ideia é passar um conteúdo rápido de 15 minutos, tentando ali trazer informações úteis para o dia a dia
de quem realiza alteração molecular, principalmente as alterações somáticas, né? Importante primeiro mencionar, né? Isso tem mudado constantemente, então muito do que a gente discute, talvez daqui a 4, 5, 6 meses não seja mais verdade. É só a gente ver como mudou, né? O próprio tratamento do câncer de mama. Eu lembrava muitos anos atrás da residência, alguma coisa, eu vi que a coisa está muito diferente. Então, eu sou oncologista clínico, hoje estou aqui no Círio de São Paulo, e as minhas áreas de interesse principais são tumores urológicos e e também gastrointestinais, e também me dedico bastante a partir do estudo clínico e principalmente estudos de fase 1 e terapia-alvo. Então, o primeiro ponto que eu ia colocar é a problemática que a gente tem nos testes moleculares. A gente tem geralmente um menu de alterações moleculares que é bastante extenso, testes com 348, 400, 500 genes, e, em paralelo isso, a gente tem cada vez maior um menu de drogas de alvo molecular que inibem proteínas específicas que, muitas vezes, elas são ativadas por alguns desses genes que estão nessa lista extensa. E isso tem que vir claro, essa junção entre menu de alteração molecular e drogas disponíveis, de uma forma que tenha uso clínico, que a gente possa utilizar essa informação não só no meio acadêmico, para entender prognóstico, etc., mas tratar pacientes. E grande parte da dificuldade é que, diferente de outros cenários da vida, esse match ele não é tão direto e tão fácil assim como pode parecer, enfim, em outras situações. Então, simplesmente você olhar que existe uma alteração e que existe uma droga para aquilo, muitas vezes pode levar a armadilhas, tratamentos que não funcionam e que, na verdade, vão causar até prejuízo, não só financeiro, mas prejuízo em toxicidade para os pacientes. Então, nem sempre, muitas das alterações, seja mutação, amplificação, mesmo existindo uma droga que inibe especificamente a via, isso vai fazer sentido. Então, é preciso que a gente entenda ali onde está a evidência para usar aquela informação e levar para o paciente do dia a dia. Quando a gente fala em oncologia de precisão, ou teste do paciente, tem muitas formas da gente definir nível de evidência em oncologia de precisão. Isso é o que a gente vê ao longo ali dos últimos 15 anos que vem sendo construído. Então, aqui são 3 níveis que eu coloquei que a gente pode olhar a evidência. Primeiro, que eu vou comentar rapidamente, ainda como parte da nossa problemática, é qual que é a evidência que a gente tem para a estratégia como um todo, que a gente fala, a estratégia de oncologia de precisão. Então, o Romualdo até comentou muito bem no caso anterior, bom, mas qual foi a ideia? Por que você pediu esse caso, esse teste? E você pode pensar isso de uma forma conceitual mais ampla, por que a gente faz esse tipo de teste em pacientes? Então, a gente está levantando o nível de evidência para uma estratégia direcionada ao paciente. Então, isso passou por um período ali, principalmente vai nos anos 2012 a 2016, em que se questionava se deveria fazer esse tipo de teste para os pacientes. E aí, na época, a gente foi atrás de alguma evidência, eu participei de algumas iniciativas, então, nosso grupo levantou vários estudos, várias drogas, o que se fazia diferença ou não essas drogas desenvolvidas sobre o conceito de oncologia de precisão, ou seja, ter um marcador. E a conclusão, quando a gente olhava as drogas desenvolvidas e aprovadas, é que nesse paper, por exemplo, que eram drogas aprovadas, que tiveram sucesso terapêutico, ter um marcador para seleção de paciente levava a maior taxa de resposta, maior controle de doença, maior sobrevida global, inclusive. Quando a gente olhou os estudos de fase 2, por exemplo, na oncologia, até aquele momento, a mesma questão era verdade. Você ter seleção dos pacientes fazia diferença em melhor eficácia. Só que isso não diz automaticamente que você utilizar a estratégia de oncologia de precisão na rotina leva a ganho dos pacientes. E muita gente queria algum dado que mostrasse isso. Então, tiveram ali algumas iniciativas entusiasmadas para mostrar isso. Uma das mais conhecidas foi liderada lá pelo MD Anderson, eles chamaram de IMPACT, esse estudo, que na verdade eram todos os pacientes que vinham na unidade ali de desenvolvimento de drogas, fase 1, faziam um teste molecular e
eu coloco sempre essa ideia aqui de um funil, né? A gente olha que muitos pacientes chegam na porta dessa estratégia e, no final, poucos vão ter alteração moleculares e ainda com uma droga disponível. Então, mesmo num departamento que tinha mais de 100 estudos abertos, a gente vê que, no final, 1/4 dos doentes receberam um tratamento direcionado. E aí eles compararam isso prospectivamente, os desfechos entre os pacientes que tinham alteração, recebia a droga direcionada e não recebia, e a conclusão era que, bom, eles tinham mais taxa de resposta e um benefício, eu diria, um benefício marginal em controle de doença e em sobrevida global. Os franceses tentaram fazer isso de forma prospectiva, mais avançada, com 2 estudos, um dele que ficou bem conhecido, o estudo Shiva, né? Que eles incluíam vários tumores sólidos, faziam como marcadores receptor hormonal, marcadores da via de PI3 quinase, marcadores da via de RAF e MEK kinase, e se tinha alteração, o paciente podia seguir no tratamento definido pelo médico, ou então o uso off-label de alguma dessas drogas. Então, veja assim, eram marcadores que naquela época parece que faziam sentido, mas hoje a gente parece, puxa, é um menu insuficiente, né? Tanto de alteração quanto de droga. Então, um paciente com HCC tivesse uma expressão de receptor hormonal positivo, ele dava um MET ali com letrozol, com tamoxifeno. Eles viram que não teve benefício em controle de doença. Também outro estudo francês interessante foi o estudo Moscato, que incluiu vários pacientes, perfil molecular, se tinha uma potencial alteração tratável, recebia a droga direcionada, e aí era uma comparação paciente-paciente. Você comparava o PFS do paciente na linha imediatamente anterior, o PFS1, né, com o PFS2, com esse tratamento matched. E o que eles viram que para 30% dos doentes, esse tratamento teve algum benefício, e quando a gente olha um waterfall plot, na verdade a gente vê que é um grupo pequeno de alterações que tiveram ganho, e essas alterações muitas vezes eram restritas a alvos que a gente sabe que são melhores que outros, como, por exemplo, HER2, etc. Então, isso levou a uma série de conclusões de que, bom, a gente não precisa mais justificar a estratégia como um todo de oncologia de precisão. Acho que a partir do momento que o FDA aprovou ali o uso do Foundation coberto por operadoras, um pouco desse entusiasmo reduziu e fica claro que, na verdade, a oncologia de precisão depende muito do que você tem disponível, de quais alterações são relevantes para aquele tumor, e isso é algo em construção, e com ali o maior acesso, isso vai acabar se tornando cada vez mais padrão de tratamento. E agora, na verdade, o que a gente olha é qual o nível de evidência para aquela alteração que aparece. Então, a gente viu desses estudos prévios que nem todas as alterações são iguais, e é difícil colocar todas nesse guarda-chuva de oncologia de precisão, que são qualquer alteração vai ajudar, etc. E aí, nessa ideia de nível de evidência para cada alteração molecular, né, que vem crescendo, o que a gente chama de escalas de evidência, né? Então, primeiro, por que é necessário, né? A gente mencionou, na verdade, esses testes cada vez são mais amplos, eles vão ter ali informações sobre mutações ou alterações moleculares que têm valor clínico comprovado versus outros alvos terapêuticos que podem ser muito interessantes, mas às vezes muito interessantes para a inclusão do paciente no estudo clínico, para prognosticar alguma coisa, para incluir o paciente ali para desenhar um estudo clínico, tem algumas alterações que têm nível de evidência pré-clínico. E que muitas vezes, nos laudos que vinham ali no passado, a gente simplesmente via ali uma sugestão de uso de um tratamento, às vezes baseado em uma cultura de células, baseado em um paciente, etc. E o medo era que isso se tornasse quase que um padrão de tratamento e as pessoas adotassem aquela recomendação de um painel molecular como algo que realmente devesse ser feito, e até ficasse algo que constrange um pouco, porque o paciente lê esses laudos, ele pode ver a indicação de um tratamento, e nem sempre a gente sabe que esse tratamento é acessível. Isso agora culminou, inclusive, com o final do ano passado, em 7 de outubro, o FDA reconheceu uma dessas escalas, especificamente a escala OncoKB, que foi desenvolvida ali pelo grupo do Memorial,
com uma escala com o seu nível de evidência importante, ali principalmente nível 2 e nível 3, para justificar o pagamento de alguns testes moleculares, algumas submissões ali de quem faz desenvolvimento de drogas, usando alterações moleculares que estão nesse nível. Então, isso tem se tornado cada vez mais importante. E é relevante que todos que peçam ali testes moleculares tenham alguma familiaridade com esses recursos. Do ponto de vista prático, quando a gente pensa ali num teste molecular, no nível de evidência, o primeiro ponto que eu acho bem interessante, acho que é o mais interessante de realizar esses testes, é que você tem hoje o acesso de construir o seu próprio conhecimento, que eu digo que é construir a sua própria evidência. Então, você tem hoje inúmeros bancos de dados, eu coloquei apenas alguns aqui. Você pode ir a fundo em tentar entender aquela alteração molecular que veio no teste do seu paciente, desde o ponto de vista estrutural até do ponto de vista de quais as drogas que mostraram algum benefício. E fazer uma pesquisa mais ampla, depois na literatura, no PubMed, nos estudos clínicos, que é o que a gente vê acontecendo nos tumor boards, né? que eu acho que é a construção de evidência mais interessante, aquela feita a múltiplas mãos. Mas a ideia das escalas é tornar isso relativamente padrão e reprodutível. Então, eu grifei aqui a escala que eu mencionei anteriormente, o OncoKB, desenvolvida pelo Memorial. Então, você pode entrar lá no site, tem mais de 600 genes já tabulados, você coloca lá a alteração molecular, e ele pode dar um desses níveis aqui de evidência que aquela alteração confere. Então, basicamente, quanto melhor, né? Nível 1 seria uma alteração molecular, cuja alteração molecular é um companion e a droga também é uma droga FDA aprovada, né? E isso hoje tem 43 genes nessa categoria. Nível 2 é bom também, né? Você tem uma alteração molecular que prediz o benefício para aquela droga, só que não necessariamente é uma alteração aprovada do tipo companion, mas que está, por exemplo, em guidelines do NCCN. E aí você vai diminuindo a evidência para nível 3, nível 4, até níveis de alterações que, na verdade, conferem resistência. E agora, para a gente ir um pouquinho só mais a fundo, eu vou comentar da escala, que foi uma escala muito bem construída, é bastante utilizada hoje pela Sociedade Europeia de Oncologia, que eles se reuniram ali, especialistas de diversas áreas dentro da oncologia, para criar a chamada escala de acionabilidade de alvos terapêuticos, a sigla para isso é SCAT, e que também, exemplo do OncoKB, ela tem essa estrutura de pirâmide, né? Sendo que a gente vê que o topo da pirâmide acaba sendo hoje uma minoria dos testes moleculares, mas é onde tem as alterações de maior nível, e a base da pirâmide são todas aquelas outras alterações que a gente não tem nível de evidência. Então, indo um pouquinho mais a fundo nessa escala, o que é chamado Tier 1 hoje seria alterações moleculares que estão prontas para uso rotineiro e elas conferem ali uma implicação que deveria ser a seguinte: bom, tratamento para essa alteração molecular deve ser padrão e deve estar acessível. Então, ela é construída basicamente no nível 1A, 1B e 1C, em que 1A são estudos prospectivos randomizados, em que eu tive um benefício clínico significativo no desfecho duro, então, por exemplo, trastuzumab para HER2 amplificado em câncer de mama. Nível 2, um estudo prospectivo que mostrou ali benefício inegável nessa situação, por exemplo, crizotinib para rearranjo de ROS1 em câncer de pulmão, próprio uso de erdafitinib para mutações e fusões de FGFR em câncer carcinoma urotelial. E aí a gente já vem entrar um nível interessante, que são aqueles estudos basket ou estudos agnósticos, em que eu tenho um alvo comum a vários tumores com benefício clínico, né? Então, por exemplo, o larotrectinib em tumores com as fusões de NTRK. Importante notar que essa evidência ela pode variar de tumor para tumor. Então, eu posso ter uma alteração Tier 1 para câncer de mama, que não necessariamente é Tier 1 para outros tumores. O exemplo disso é o próprio HER2, né? O Tier 2 seriam aquelas alterações que
tem um grande potencial de conferir benefício, mas que a evidência foi construída ou através de um estudo prospectivo que não selecionava pacientes, mas eu tenho uma subanálise que mostra benefício, ou de grandes estudos retrospectivos que demonstram, puxa, pacientes com essas alterações que receberam essa droga foram muito bem. A implicação clínica é que, na verdade, para uma alteração Tier 2, a gente deve sempre preferir incluir o paciente no estudo clínico, mas é possível considerar um tratamento, eventualmente se a droga estiver disponível, depois de uma conversa com o paciente. Um exemplo que eu dou aqui é o inibidor de AKT, câncer de próstata com perda de PTEN, principalmente porque os primeiros estudos dos fase 2 mostravam que a droga não tinha tanta atividade, mas no subgrupo que tinha perda de PTEN, o tratamento teve boas respostas. As alterações Tier 3 são aquelas de um alvo potencial hipotético em que a evidência vem principalmente de outros tumores. Então, muitas vezes é uma alteração Tier 1 de um outro tumor, por exemplo, BRAF V600E, que é uma alteração Tier 1 no melanoma, e que aparece em um outro tumor, né? E nem sempre isso é benéfico. Veja um exemplo do BRAF V600E em câncer coloretal. O uso isolado do vemurafenib conferiu pouco benefício para esses pacientes. E a estratégia para direcionar ali, para interromper a via do BRAF em câncer coloretal mostrou-se melhor com associações. E aqui a implicação clínica é que a gente precisa discutir inclusão em estudos abertos para esses pacientes. O Tier 4, eu acho que é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela aparece em alguns laudos, e é basicamente a gente ter ali a evidência de que aquela alteração confere sensibilidade à droga baseado no modelo pré-clínico. E isso pode ser um modelo in vitro, in vivo ou, eventualmente, ali um modelo in silico. E isso não deve ser considerado para a gente tratar os nossos pacientes na rotina. Deve ser considerado principalmente para quem desenha estudos clínicos, ou seja, eu tenho uma hipótese pré-clínica, eu vou testar isso através de um desenho de estudo clínico. Então, como exemplo, há algum tempo atrás, você lia um laudo quando tinha as alterações de FBOX, FBXSW7 mutações, isso dizia lá que predizia respostas a inibidores de mTOR. E aí a gente, até eu sou o principal autor desse trabalho, a gente juntou vários pacientes que a gente tratou no período de MD Anderson com inibidores de mTOR para essas alterações, e nenhum paciente teve benefício, né, dentro de estudos clínicos. Então tem que ter muito cuidado com essas alterações pré-clínicas devem ser testadas dentro do contexto estudo clínico. E, por fim, ali aquelas alterações chamadas Tier 5, que são alterações que conferem, de alguma forma, algum benefício, mesmo em estudos prospectivos, como, por exemplo, a melhor taxa de resposta, mas que não têm real benefício em controle de doença, em sobrevida global. Então, na verdade, a evidência, às vezes, é até boa de estudos prospectivos, mas na categoria Tier 5 mostra que, com o uso de monoterapia, principalmente, essa droga não foi bem nessa alteração vista. E a implicação clínica é que isso gera substrato para que essa droga, para essa alteração, seja testada em estudos de combinação. E o exemplo clássico até que é colocado vem do próprio câncer de mama, né, das alterações de PIK3CA, com inibidores de PI3K, que com monoterapia podia funcionar, funcionava um pouquinho, mas não tinha ganho em sobrevida global, porque tem muito mecanismo de hiperativação secundária. Então, a ideia foi combinar, por exemplo, com agentes anti-hormonais, e muitas vezes os inibidores de PI3K hoje eles são muito utilizados em outros tumores, em desenvolvimento como parte de combinações. E a evidência X são assim, o grande percentual ali daquelas alterações que aparecem, como foi lá no teste que o Cristiano trouxe hoje para a gente, são alterações que hoje não têm nenhuma evidência de serem acionáveis. Isso tem um paralelo com a escala do OncoKB, então, basicamente,
Eu coloquei as duas lado a lado só para mencionar que nível 1 é o melhor nas duas escalas, mas tem algumas diferenças ali. O OncoKB, ele tem aquela escala R de resistência, e o SCAT, eu acho que ele tem uma visão um pouco mais de também quem se interessa por desenvolvimento de drogas, entender que muitas vezes a evidência pré-clínica, esses toques de quando usar em combinação, eles são importantes também. E para a gente finalizar, eu acho que assim, para quem pede os testes, para a gente decidir o tratamento do paciente que está na sua frente, não basta só conhecer a escala de evidência, porque na verdade a gente está olhando para a alteração molecular. E no final das contas, a gente tem que olhar para o paciente que fez o teste molecular, ou seja, o nível de evidência centrado no paciente. E aí que eu acho que a construção tem que ser feita através de um molecular tumor board, porque é uma construção de várias mãos, que inclui desde a decisão sobre a biologia daquela alteração molecular, as consequências funcionais, aspectos como clonalidade daquela alteração, que podem fazer toda a diferença se aquela alteração é importante ou não. Então, nem sempre uma mutação é ativadora. Então, o período que a gente trabalhou muito com inibidores de MET, inclusive no MD Anderson, a gente incluiu vários tumores com inúmeros inibidores de MET que estavam em desenvolvimento, que eram inibidores de TKI do MET. E no final, depois a gente foi ver que muitas de algumas alterações que apareciam, na verdade, elas conferiam perda de função do MET. Então, qual que é o racional de você usar um inibidor de TKI numa proteína com perda funcional e não ganho funcional? Então, toda vez que a gente tem a experiência de ter um molecular tumor board, a discussão com a equipe de biologia molecular, a discussão com todos é importante justamente para sair com essas respostas, né? Essa alteração é clonal ou não? Porque se é um subclone, menor probabilidade de que essa estratégia funcione como um todo. Qual que é a consequência funcional? Isso é um stop codon, não é, etc. Será que tem perda de heterozigosidade nesse gene que é um supressor tumoral? Então, isso tudo faz diferença também. E muitas vezes a gente vê alterações múltiplas, né? Que elas combinadas naquele paciente pode conferir resistência, inclusive é uma alteração que seja por si só um Tier 1. Então, acho que no futuro é um cenário em que talvez a própria inteligência artificial vai nos ajudar a entender do ponto de vista daquele indivíduo o que aquelas múltiplas alterações combinadas vão causar em consequências funcionais em resposta ou não a uma droga de alvo molecular. E nesse sentido, o último ponto que eu ia trazer antes de encerrar será trazer algumas experiências que têm acontecido ali centrada mais no perfil molecular daquele paciente, e essas são um exemplo de uma publicação do grupo da Universidade de San Diego, que quem liderou por muito tempo lá foi a Razel Kusrock, que recentemente saiu de lá, mas ela liderou o grupo de oncologia de precisão, tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo com ela, inclusive a gente ainda colabora bastante. E o que eles faziam ali do ponto de vista do paciente? Eles criaram isso chamado de matching scores, que no denominador você tem todas as alterações patogênicas encontradas naquele teste, e no numerador, o número de alterações que estão sendo direcionadas pelas drogas escolhidas num tumor board. Então, às vezes, eu posso ter, combinando marcadores imunes com painel somático, 3 alterações preditoras de resposta a alguma coisa, e eles tentam, por exemplo, se o paciente tem 10 alterações, usou 3 drogas que fizeram sentido ali para aquelas alterações, seria 30% o score do paciente. E o que eles demonstraram em vários tumores, esse é o resultado, por exemplo, em cabeça e pescoço, e aqui tem mais de 200 pacientes, é que do paciente individual que tem um score de mais de 50%, ou seja, mais drogas direcionando as várias alterações, eles tiveram sobrevida melhor. Então, é óbvio, isso é algo totalmente incipiente, não foi validado, mas mostra que, no final das contas, para a decisão terapêutica, a gente vai ter que ter análises individuais para os pacientes, principalmente com tumor board, mas usando as escalas de evidência que elas têm essa função de padronizar a linguagem que todo mundo fala. E a conclusão é que,
bom, esse universo fascinante que é a oncologia de precisão, ela vai cada vez nos fornecer mais recursos, mas cada vez mais a gente vai ter que se aprimorar em como a gente utiliza esses recursos para chegar na medida certa, no tratamento correto, para o paciente correto, no momento correto, que é o paradigma final da oncologia de precisão. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer ali, dentro do que o Romualdo conversou comigo, e agradeço de novo a oportunidade. Joia, fantástico, excelente, Denis. Obrigado por essa explicação aí. Acho que é fundamental que a gente tenha esses conceitos pré-definidos para fazer o Molecular Tumor Board. E queria abrir para perguntas, comentários aí dos painelistas e também para o pessoal que está acompanhando aí. Pode mandar sua pergunta pelo chat. Maria Isabel, quer perguntar? Ah, não, foi só um... Alguém, alguma coisa? Bines, pode falar. Denis, excelente apresentação, muito clara, muito elucidativa. E na discussão dos casos a gente viu, né, a gente tem uma heterogeneidade aqui de profissionais trabalhando em situações e condições muito diversas, né? A gente viu situações, por exemplo, quando você tem um aumento de ganho de sobrevida com ablação ovariana em câncer de mama receptor hormonal positivo na pré-menopausa, doença metastática que você não tem disponível, né? E a gente tem, né, agora finalizando aqui com essa tua apresentação, esse cenário de painéis somáticos. E aí eu queria que você colocasse, talvez, como um todo, o percentual de actionability que a gente encontra de um modo geral, ou talvez cenários mais específicos, e se nesse momento que a gente se encontra hoje, 2022, a gente está prejudicando as pacientes por não pedir para todas as pacientes um painel somático. Bom, excelente, Bines. Acho que isso, enfim, é algo em construção, né? Então, para cada tumor, você tem ali um percentual de Tier 1, né? E tudo depende ali do que você considera de actionability, né? Se a gente for considerar só o Tier 1, para vou ser sincero, eu não sei os dados em mama, talvez vocês saibam, né? Qual que é o percentual de Tier 1 em mama. Eu sei em alguns outros tumores, então próstata ainda é muito pequena, por exemplo, 6%. Se a gente olha rim, menos de 1%. Se a gente olha bexiga, a gente está falando ali de 18%. Então, a nossa pergunta, eu acho até um pouquinho mais filosófica, né? Porque qual que é o nível de corte que a gente precisa para entender que isso é um padrão de tratamento? Porque as alterações de nível 2, 3, eventualmente, se a gente tem um estudo clínico aberto, ela muda o prognóstico de pacientes, né? Então, a gente tem alguns estudos basket que estão aí abertos ao longo do Brasil, então a gente teve a felicidade de incluir alguns pacientes que estavam sem opção de tratamento e eram alterações que fizeram a diferença. O paciente está aí há 1 ano e meio vivo, numa situação que ele não tinha ali prognóstico menor que 3 meses. Então, eu acho que a discussão, o quanto isso viraria ali um padrão, ela é bem ampla, eu não saberia te responder quais seriam os critérios, e eu acho que eles provavelmente vão variar ali entre nós mesmos, o que a gente consideraria que seria necessário, né? O Kaká levantou a mão, acho que você deve saber em mama, Kaká, quantos Tier 1s teriam no geral. Não, eu ia só comentar, Denis, que nessa linha teve uma publicação super interessante o ano passado, né? Que o David Solit é o último autor e a Debiana, que é uma colega que trabalha com ele, vieram, que ela se não me engano, uma Nature Review, que são mais de 52 mil pacientes do memória que foram submetidos a IMPACT. E daí eles olharam por tipo histológico, né, de câncer de mama, passando por trato gastrointestinal, pulmão e assim por diante, e classificaram cada um desses testes, se isso reportou no OncoKB 1, 2, 3A, 3B ou 4, né?
E eles mostram lá em câncer de mama, teoricamente, a somatória de 1, 2 e 3A dá perto de 50%, mas daí a maior parte é a amplificação de HER2, é coisa que, na verdade, você ia saber independente de ter feito ou não o impacto. Então, acho que, de novo, né, vai direto aí, vai em direto contato com o que o Denis comentou, que é basicamente como você vai classificar o que você está olhando, na verdade, né? Porque, de novo, você não precisa de um painel desse para saber a respeito da amplificação de HER2, que você consegue simplesmente por uma técnica de imunohistoquímica. Mas, falando dessas coisas de número exorbitante, né, Denis, de novo, né, você pensa só no memória, você tem mais de perto de 100 mil pacientes que já fizeram impacto, você pega um Dana-Farber, deve ter, sei lá, um número expressivo, né? Como utilizar esses dados, como não perder a utilidade desses dados desses pacientes, né? Você enxerga que essas estratégias de Big Data, tipo Gene Project ou qualquer dessas estratégias cooperativas, vão trazer alguma forma de benefício, sobretudo sabendo que parte dessas alterações devem ser, sei lá, presentes num número extremamente pequeno de cada um dos tumores? Não, eu acho que é fundamental a gente aprender com essa estratégia, né? Até ter essa discussão da estratégia N of One, né? Porque, enfim, você viu até o Tier 1 ali da SCAT, você tem, às vezes a gente olha, nível 1 de evidência, estudo randomizado com ganho em sobrevida. A gente acostumou a pensar nessa escala de evidência, mas a gente entende hoje que na oncologia de precisão, nível 1 não precisa ser isso. Não precisa ter um estudo randomizado, porque às vezes a alteração é tão rara que a gente nunca vai ter esse tipo de alteração randomizada com ganho em sobrevida global. Então, essa ideia de ter bancos de dados, ou mesmo, às vezes, publicação de N of One, ajuda ali a tomar decisão. E quanto mais a gente tiver, mais a gente aprender com pacientes que usaram esse tipo de tratamento fora das alterações Tier 1, eu acho que esse Big Data, junto com aí o que eu acho que entra a própria inteligência artificial, vai ajudar a gente a tomar decisão cada vez melhor ali, né? E a Maria Isabel, aqui, ela sabe muito bem como isso faz diferença no próprio entendimento das alterações germinativas, né? Então, a construção desses bancos de dados faz o cuidado do paciente ser melhor, no meu ponto de vista. Joia. A Renata Bonadio parabeniza o Denis aí pela apresentação e pergunta se o Denis tem alguma opinião, qual seria o melhor momento para a realização desses testes, se ele acha que isso muda de doença para doença, ou ele acha que quanto antes melhor, e pode se estender para os painelistas também, em câncer de mama, e se eles mudam alguma coisa dependendo do subtipo. Perfeito. Eu vou falar um geral, óbvio, não vou falar a parte de mama. Eu acho que assim, muda completamente de doença para doença, de marcador, porque tem marcadores que são enriquecidos na evolução da doença. Então, isso acontece. Às vezes, um marcador de resistência que pode ser alvo, você compara o câncer metastático no momento diagnóstico com depois de 1, 2 linhas, ele é enriquecido. Então, isso pode fazer diferença. E tem indicações, né, que são para doença em segunda e terceira linha. Então, assim, eu gosto de deixar o teste um pouco mais próximo da onde está a indicação do remédio aprovado hoje. Antes eu sempre me antecipo, eu sempre pergunto para onde está o seu tecido, o tecido é bom, se a gente precisa testar, está disponível, para não sair correndo também, né? Às vezes a gente perde muito tempo em paciente trazer o tecido, mas eu já fico sabendo onde está o tecido, e a hora mais perto da indicação, por exemplo, a segunda linha, quando o paciente entra numa primeira linha, é a hora que eu geralmente faço um teste como esse. Porque as coisas vão mudar, né? Eu sempre dou um exemplo só um exemplo aí paralelo, câncer de próstata. A doença metastática é uma história natural muito longa, né? Então, hoje a gente tem a evidência de usar alguns marcadores na doença resistente à castração. E alguns colegas falam, não, pede na hora da doença metastática. Mas, às vezes, o paciente vai demorar 2, 3 anos para progredir. Daqui a 2, 3 anos, o meu painel molecular pode ser aprovado pelo plano, pode ser mais barato, pode ter outros marcadores. Então, calma, entenda ali individualmente a indicação em cada paciente. Então, eu não sei como que essa filosofia ali se aplica na mama também, né?
E aí, alguém quer falar? Senão eu falo. Eu não sou a pessoa que mais solicita esses painéis, então eu vou falar como eu faço, mas eu queria ouvir também os colegas. O Denis, eu acho que essa sua fala faz muito sentido como a gente pensa em câncer de mama. Então, eu vou ter uma paciente que tem uma primeira linha com ganho de sobrevida global, com a mediana de mais de 60 meses, que ela pode ganhar coisas na história natural dela, uma paciente retroviral positivo, que eu não vejo por que eu fazer essa solicitação num primeiro momento. A gente vai pedir as coisas que a gente são acionáveis e com bula. Então, por exemplo, a gente vai pedir PIK3CA, o painel com HER2 não se fala. A gente pede PIK3CA, eu peço NTRK na imunistoquímica e nunca achei uma até hoje para confirmar molecularmente, mas assim, eu acho que a gente pede essas coisas que que fazem mais sentido para a gente planejar o início do tratamento, mas tem pacientes, por exemplo, triple negativas que vão ter ou PDL1 negativo, ou vão progredir depois de imunoterapia, e para essas pacientes, o que eu tenho de arsenal terapêutico é muito menor. Então, nesse sentido, eu acho que vai muito mais da expectativa do que a gente tem disponível para essa paciente que tem bula, que tem ganho de sobrevida, versus o que a gente vai encontrar que talvez seja mais experimental, né? E também acho que uma das coisas que me animou mais a pedir é a possibilidade de incluir paciente em estudo. Então, acabei pedindo mais recentemente e assim, de verdade, não é muito feliz, né, essa história. Pelo menos eu vou te dizer que tem uma única paciente que eu acho que teve um benefício, eu acho que é essa que a gente fica procurando, né, Vinícius? Assim, a gente tem uma paciente que mudou completamente, uma paciente que eu rebiopsiei, uma paciente retroviral positiva, que eu rebiopsiei quando ela teve metástase hepática, e na imunistoquímica mantinha o perfil luminal, e mandei para o Foundation, tinha lá uma mutação de HER2 acionada, e ela está respondendo maravilhosamente bem, fez um pouquinho de química com duplo bloqueio. Então, essas poucas pacientes que a gente vai achar uma ou outra coisa, mudam muito a história natural, mas é muito difícil da gente entender quando e para todo mundo, né? Quando é para cada um. Joia. Cacá? Acho que sem grandes comentários adicionais em relação ao comentário da Laurinha aí, eu acho que, de fato, tem que pensar racionalmente para qual paciente fazer lá. Lá no Memória do período que eu fiquei lá, teve o primeiro ano que eu estava lá, ainda estava no período de bonança, no qual o impact era feito para qualquer paciente que qualquer médico quisesse, era liberado, era o Memória que custeava, né? Isso foi uma proposta feita pelo José Baselga antes dele sair do Memória, porque o objetivo era realmente criar uma massa crítica enorme de dados genômicos. E eu via lá, o pessoal pedia para biópsia inicial de câncer de mama, era sei lá, um T1, um N0 luminal, o pessoal fazia exclusivamente para ter o dado coletado, assim, sabe? E você nunca acha nada útil, né? Na maior parte das vezes nesses testes, né? Então eu acho que realmente tem que ter critério, né? Eu acho que para triplo negativo, onde a nossa gama de opções terapêuticas acaba sendo um pouco mais limitada e onde os desfechos ocorrem, infelizmente, de forma mais célere, né? E muitas vezes você não tem tempo de ter o dado que você quer. Ter numa fase um pouco mais precoce me anima. Como a Laura comentou, você tem algumas alterações sabidas que podem acontecer, né? Mutação de HER2, não é tão infrequente lá nos dados do Memória, que o Hazard publicou, você tem entre 3% a 5%, com lobular isso chega aí a perto de 10%, mutações com HER2, então, temos mutação de HER2, temos mutação somática de BRCA, então, acho que para essa população faz sentido. Para a doença HER2 positiva, por exemplo, eu acho que eu nunca pedi, eu não me recordo de ter pedido isso do ponto de vista de prática clínica. E para a doença luminal, eu acho que próximo da progressão da primeira linha, acho que seria uma resposta mais padrão. Mas como o Denis comentou, é óbvio que isso vai acabar sendo discutido individualmente com cada uma das pacientes. Mas triple negativo mais precoce, HER2 praticamente nunca, e doença luminal próximo à progressão ou no momento da progressão da primeira linha. Acho que essa seria a resposta mais padrão, assim, minha. Uma pergunta ali para vocês, e para uma histologia incomum de mama que não existe para tratamento padrão, uma doença avançada, um sarcoma estranho na mama, etc. Vocês acham que, tirando questão de acesso, né? Vamos tirar isso do jogo, né? Um paciente que, enfim, eventualmente consiga ali ter o teste, porque vocês acham que seria importante?
Da mesma maneira, acho que vai variar um pouco da histologia, né? Se você pensar, por exemplo, uma histologia super rara, que é a questão secretória da mama, é praticamente patognomônico ter translocação ter fusões de genes que envolvem TRK. Então, para esses pacientes é fundamental que a gente tenha, por exemplo, essa informação. Para as outras histologias mais raras, acho que a gente vai ter até menos dado do que exatamente encontrar nesses painéis, o que acho que não necessariamente me impediria de solicitar de novo discutido com o indivíduo toda a limitação do que a gente pudesse encontrar ali no teste, mas eu acho que a gente vai carecer ainda mais de informação do que exatamente a gente pretende encontrar nesses testes, né? Pessoal, já estamos 20h36 aí, vamos encerrar. Vou só tentar responder curto e grosso aqui a Renata. Então, assim, Renata, o triplo negativo, a sobrevida global mediana, mesmo com PDL1 positivo, é inferior a 2 anos. E se não for PDL1 positivo, é 15 a 16 meses. Então, eu costumo pedir painel somático já na primeira linha. Quando começa o tratamento de primeira linha, eu já peço. HER2 positivo é uma doença que está ficando crônica. Então, quanto mais longe, agora com TDXD, a gente está com uma sobrevida muito grande, então eu não pediria com antes da segunda linha. E luminal, depois da progressão, a primeira linha com o inibidor de CDK4/6, eu acho que é a resposta certa. Mas eu queria agradecer muito a Maria Isabel. Maria Isabel, o pessoal estava sedento aí por pergunta de oncogenética, pena que a gente só explorou no começo da aula, tinha um outro caso aqui que a gente não vai conseguir. Denis, muito obrigado pela tua participação. De novo, como eu falei, acho que é muito importante a gente ter esses conceitos fundamentais. Cristiano, obrigado pelo teu caso. Cacá, Bines e Laura, uma boa noite para todos. Foi muito bacana. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite, parabéns. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Denis, parabéns, Denis, pela aula. Adorei. Excelente.